Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Café com Propósito. O nosso tema que nós estamos falando nesse mês é vencedoras. E hoje o nosso tema é vencendo a tristeza pelo poder da esperança. E eu tô aqui com a Deine para falar com a gente hoje sobre esse tema. Deine, seja bem-vinda. Obrigada, pastora. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança. Muito bom estar aqui. E é um tema muito bom de falar, né? Um tema que é bem atual. Vencendo a tristeza pelo poder da esperança, né? E nós vamos ler hoje o Salmo 42, que ele diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Porque está assim tão triste a minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso, diante de ti me lembro desde a terra do Jordão, as alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as suas ondas e vagões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha, por que se esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Deus e o meu Salvador. Então a gente vê que Davi, um momento de profunda tristeza, né? Muita tristeza, gente. Esse salmo, Davi, ele escreve ele quando seu filho Absalão conspira contra ele, né? Toma o trono. E para não entrar em batalha com seu filho, ele decide abrir mão do trono e fugir, né? Porque o desejo do coração do filho, né? Por conta de uma vingança, era realmente de matar o pai. E aí ele abre mão disso. Só que quando ele abre mão disso, ele fica longe, né, do seu reino, do seu povo e da casa do Senhor. Sim. Então a gente vê aqui um lamento de Davi, né? E a gente vê assim que o que mexe com ele, além de estar longe, né, da congregação, que ele fala assim, ó, me lembro dos dias, né, que eu ia em procissão à casa do meu Deus. Além disso, ele sofre com os seus inimigos, falando para ele, onde está o seu Deus? E quantas vezes nós, né, estamos passando por alguma dificuldade, por algum momento, por luto, por uma enfermidade, e as pessoas questionam, né, onde está o seu Deus? E aí é tão interessante porque essas pessoas provavelmente olhavam para Davi e falavam assim, ó, Deus tirou você lá do campo de ovelhas, te fez rei, e agora? Cadê o seu Deus? Como se Deus tivesse abandonado Davi, Como né? se Deus tivesse abandonado Davi. Até no Salmo ele fala, né? O Senhor esqueceu de mim. Eu penso que ele teve esse sentimento, né? Deus, o Senhor me tirou lá do campo, eu estava cuidando de ovelhas, estava tudo bem, para terminar assim, fugitivo, com a alma angustiada. E quantas vezes também a gente não ouve falar, né, de pessoas próximas a nós mesmo, ao nosso redor. Nossa, mas você está passando por essa luta. Você não é cristã? Nossa, mas está passando por enfermidade. Você não é cristã? Nossa, mas está passando por dificuldade financeira, uma dificuldade profissional. Você não serve a Deus? Então a gente escuta isso no nosso dia a dia também. Não sei se você já ouviu. A gente escuta sempre, né? Mas o que Jesus nos deixou, né? No mundo tereis aflições. Não há uma garantia de que estar em Deus, de que estar
servindo a Deus, né, obedecendo a sua palavra, de que a gente não vai ter aflição nessa terra, porque a Bíblia fala assim, o mundo jaz no maligno. Sim. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós não formos para a glória ainda, nós passaremos por esses momentos. A diferença, né, do cristão e do não cristão é que a gente passa sabendo onde buscar o recurso, onde buscar a paz, a tranquilidade. A gente né? sabe a fonte, né? A gente sabe a fonte. A gente sabe o lugar que a gente busca esse refrigério para nossa alma. Sim. E como você disse, né? Pode estar tudo ruim, tudo dando errado, mas existe uma paz interior, né? Uma paz que excede todo entendimento. Uma certeza que é a esperança que nós temos que vai dar tudo certo. Sim. Que é a nossa fé, que as coisas vão melhorar, que as coisas vão fluir. E além disso, a gente não tem expectativa só desse tempo nosso aqui, né? A gente tem expectativa da eternidade. E tem muitas pessoas que elas vivem o hoje achando que é só isso aqui, né? Elas não têm essa consciência, esse conhecimento a respeito da eternidade com Deus. É verdade. E é isso que nos traz esperança. Exatamente, essa é a verdadeira esperança, né? Sim. Então, para a gente vencer a tristeza pelo poder da esperança, a primeira coisa que eu entendo que a gente deve buscar a Deus quando tudo estiver bem. Quando tudo estiver bem. Porque assim, ó, não é bíblico, né? Mas existe um ditado popular que fala assim, ó, quando você não vem para Deus, né? No amor, você vem pela dor. Então, não é bíblico, mas é algo que eu vejo que é real. É real porque no nosso tem dia. muito. Eu, por exemplo, eu vim pela dor. A minha filha, ela tinha que fazer uma cirurgia, porque ela nasceu com um refluxo nos rins, na bexiga, né? Que ele era dos dois lados. E ela tinha que passar por uma cirurgia e eu estava muito mexida, porque meu pai faleceu, enfim. E eu não aceitava, porque para mim ela ia entrar na sala de cirurgia viva e não ia sair dali. E aí, nessa busca, né, pela cura dela, eu fui em vários lugares. Eu fui em algumas igrejas, eu fui em centro espírita, eu fui em vários lugares e nada. Até que eu fui convidada para ir na célula. E quando eu cheguei ali, eu senti uma paz diferente. E a partir da célula, eu comecei a vir à igreja na busca, né, pela cura da minha filha. Então, eu vim pela dor, né? Mas eu falo assim que Deus é tão maravilhoso que Ele não deu a cura dela de imediato. Primeiro, Ele me curou, né, emocionalmente, Ele me curou espiritualmente, e aí sim veio a cura dela. Então assim, mas foi um período de muito sofrimento. Talvez se eu tivesse vindo antes, não teria passado por tanto tempo nesse lugar de dor. Por todo esse processo, Por todo né? esse processo. O processo Então a teria gente sido mais curto e menos doloroso. Então a gente tem que buscar a Deus no momento em que realmente tudo está bem, para não chegar a esse ponto. E no Salmo 40, que nós acabamos de ler aqui, no Salmo 42, no verso 1 e 2, o salmista diz, né? Como a corça anseia por água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei entrar-me e apresentar-nos a Deus? Então, não é só quando está ruim, é quando está tudo bem. E é tão interessante porque a corça, ele é um animal que busca água limpa. E ele faz uma comparação com a corça, né? Assim como a corça anseia por águas, a corça não toma água parada, ela só toma água corrente, só toma água limpa. E a água para a corça, ela não é para satisfazer um prazer dela, uma vontade, é uma questão de sobrevivência. Então Davi está falando assim, só no Senhor há fonte de água, né, viva, e só no Senhor que eu encontro o que me traz a sobrevivência. Sem a sua presença eu não sobrevivo, é uma questão de sobrevivência. De sobrevivência. Então, C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante que diz assim, ó, Deus sussurra por meio dos prazeres, fala por meio da consciência, contudo grita por meio do sofrimento. Esse é o seu megafone para despertar o mundo surdo. A beleza de Deus, né? Ele sussurra nos prazeres, ele nos chama, né? Com sussurros. Com sussurros. Aí depois ele fala conosco, a gente ainda assim não escuta,
Mas aí as aflições, as lutas, é como se fosse o megafone de Deus. O Olha para megafone. cima, eu estou aqui. E Deus, ele é tão lindo, tão, assim, a forma que ele age é tão interessante, que não é só no meio do sofrimento. Ele fala com a gente, ele sussurra, né? Mas a gente está, às vezes, naquele mundo tão agitado, com as distrações, com os prazeres que a gente não escuta. Às vezes ele está chamando, nos chama, mas é sussurrando, Uhum. com pequenos sussurros. Mas as distrações nos impedem de ouvir. Então ele usa o megafone, né? Que é a dor. Que é a dor, como foi o caso que você disse que a respeito da cura que você foi buscar para Bianca. Sim. Talvez quantas vezes antes ele não sussurrou. Ah, com certeza. Mas a gente não consegue ouvir, né? Por quê? Porque a gente só consegue ouvir o que está perto. Quando às vezes você tá longe, a pessoa grita, você até vê que tá mexendo a boca, mas você não entende. Não entende. Não entende o que está sendo falado. Então, muitas vezes, Deus fala conosco, Deus está falando o tempo todo, mas como o nosso relacionamento com Ele é distante, né, o nosso relacionamento com Ele talvez nem tenha, a gente não tem a capacidade de ouvir, porque a gente não conhece aquela voz. É verdade. A gente não conhece aquela voz, então a gente tem essa dificuldade. Então nós devemos buscar a Deus quando tudo está bem. Quando tudo está bem. Quando tudo está bem, né? Uma segunda coisa que eu entendo para a gente vencer a tristeza pelo poder da esperança é vencer a tentação de pensar que Deus não está nos ouvindo. Como o salmista diz no verso 3, né? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? E assim, esse é o que mais acontece, né? Às vezes a gente vê pessoas, né, que se convertem, né, que buscam intensamente a Deus, e ali Deus faz, Deus age, Deus transforma, mas aí vem a dificuldade, vem a incerteza, e aí a pessoa fala assim, nossa, mas agora que eu estou, né, servindo, acontecem essas coisas comigo. É uma falta de entendimento, né, da nossa parte, porque a gente não está livre, não está isento de passar por essas coisas, mas muitas vezes, quando nós passamos, a primeira coisa que a gente faz é culpar, né? E aí a gente culpa a Deus. Como assim, Deus? Sou eu? Você não está lembrado, não? Esqueceu de mim? Esqueceu de mim? E aí a gente tem que buscar em Deus, orar para que Deus aumente a nossa fé nesses momentos de incerteza. Porque servir a Deus quando está tudo bem é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Só que o nosso desafio é permanecer em fé quando as coisas não estão indo bem, né? Continuar buscando a Deus mesmo nos momentos de incerteza, né? Nos momentos de desafio. Sim, ontem eu ouvi um testemunho muito de uma cantora, não me lembro o nome agora, mas muito bom o testemunho dela, aqueles testemunhos curtinhos. Ela disse que ela teve gêmeos, teve 2 meninos, só que durante 8 dias ele ficou no hospital, que ele teve uma complicação, e ele faleceu. Um deles. Um deles, então ficou só um. E ela passou pelo processo do luto, que a gente sabe que é bem doloroso, pelo processo da cura mesmo, e um dia ela foi convidada para ministrar na igreja sobre sonhos. E ela disse que entrou em uma crise de identidade ali, falando com Deus, Deus, como que eu vou ministrar sobre sonhos, se os meus sonhos estão mortos, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor levou meu filho, como que eu vou ministrar sonhos no coração daquelas pessoas? E ela disse que foi um tempo assim, de luta com Deus mesmo, a respeito de ir, de não ir. E Deus falou para ela assim, não é você, sou eu que faço, é para você ir. Porque mesmo que os seus sonhos estão mortos, não é você que coloca sonhos no coração das pessoas. Sou eu que uso a sua vida para ministrar sonhos. E eu vou, primeiramente, ministrar em você sonhos. E eu achei muito forte, porque sobre a esperança, né? Ela estava totalmente sem esperança, vivendo um luto, uma tristeza, sem uma perspectiva de esperança nenhuma. E ali naquele momento ela foi curada. Naquele momento Deus transformou aquilo, tirou aquele luto, aquela dor, aquele processo que ela estava passando. E assim, Deus é tão maravilhoso, né? Porque justamente porque ela havia deixado de sonhar,
talvez Deus a tenha convidado não apenas para ministrar aquelas pessoas, mas para restaurar o que estava quebrado, Exatamente. o que estava perdido nela, né? Essa semana a gente ministrando sobre no curso Mulher Única, né? E aí tem algo no livro que eu achei muito interessante, que fala assim, ó, não descarte o seu casamento porque tem algo quebrado. Tudo que Satanás quebrou, Deus é capaz de restaurar, né? Então, assim, se os seus sonhos estão mortos, Deus revive, né? Amém. Se você está em luto, Deus traz vida novamente. É verdade. Então, assim, Deus faz primeiro em nós, né? Como eu falei em relação à cura da minha filha. Deus, por amor a mim, Ele me restaurou primeiro para que eu pudesse ter entendimento, porque talvez, se Ele tivesse simplesmente, né? Simplesmente não, que é algo maravilhoso, mas se Ele tivesse já de cara trazido a cura para Bianca, talvez eu não teria permanecido, porque eu não teria entendido a plenitude do amor dele. Estava atrás só de uma cura. Atrás de uma cura. E Deus tem muito mais que uma cura, né? A cura foi para me atrair. A cura foi para te atrair. Deus tem muito mais, né? Muito mais. E Ele tem feito, né? Sim. Então, talvez você que está nos assistindo está perguntando assim no seu coração, Deus esqueceu de mim? Ou até mesmo, onde está Deus? Onde estava Deus naquele momento de aflição? Onde estava Deus naquele momento que eu perdi um ente querido? Deus, Ele continua no mesmo lugar, né? No mesmo lugar. Ele continua sendo Deus, soberano. Independente das situações, Ele continua sendo Deus. Verdade. Ele continua sendo Deus. Ele está no mesmo lugar, continua fazendo as mesmas coisas que Ele faz, continua cuidando de nós. Ele não esqueceu de mim, não esqueceu de você. E a gente tem que ter a ousadia quando nós formos fazer nossas orações. Assim, quando eu vou fazer minhas orações, né, só eu e Deus, eu sei que Deus é soberano, né, que Deus é santo, que todas essas coisas, eu não estou diminuindo isso, mas eu não falo com Deus, ó poderoso Deus, maravilhoso Deus, soberano Deus, ainda que eu saiba todos os atributos de Deus. Mas eu me relaciono com Deus como pai, eu falo, paizinho, eu me vejo deitando no colo. Na intimidade. Na intimidade, eu me vejo deitando no colo dele. Meu pai era muito amoroso, então assim, ele chamava a gente, todo mundo ali pra cama, pra ficar tirando cravo nas costas dele, mas ele queria aquele momento de proximidade dos filhos, era só uma desculpa. Era só uma desculpa, pra gente né? estar ali perto. Então, eu me relaciono com Deus assim, sabe? De forma íntima. E aí eu falo assim, pai, fala comigo. E às vezes eu apresento uma petição para Deus e eu falo, não, eu quero ouvir a sua voz. E quando a gente dá essa liberdade para o Espírito Santo, ele fala. Ele fala, ele nos direciona. Eu falo, pai, me dá uma palavra de conhecimento a respeito desse assunto. E a gente tem que ser ousado na nossa busca em Deus. Porque Deus faz. Deus quer isso de nós, quer essa intimidade. Um pai, ele conta os seus segredos pro filho. Sim. Né? Quando ele vê que o filho está próximo. Uhum. Quando ele vê que o filho não quer ele só por interesse. Sim. Ele tem prazer em abençoar o filho. Exatamente. Em Isaías 49, no verso 15 e 16, diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê ainda que mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Muito forte, esse versículo. Pode uma mãe esquecer do filho que gerou, que amamentou. E pode acontecer, né? Pode. Mas Deus, Ele não se esquece. Ele não se esquece de nós. E jamais vai esquecer, né? Então, para vencer a tristeza pelo poder da esperança, nós também precisamos fazer uma autoanálise do motivo do sofrimento, né? O salmista no verso 5 diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Então a gente precisa fazer uma autoanálise desse motivo. Peraí, por que eu tô triste? Por que tá acontecendo isso? Por que a minha alma tá tão aflita? Por que eu tô tão abatido? Será que eu tô buscando na fonte certa? Será que eu tô fazendo, buscando em Deus realmente? Deus, por que isso está acontecendo? Né? Não um questionamento a Deus, mas existe um motivo. Será que eu tô longe? Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo algo que não está agradando o coração de Deus? E assim, essa autoanálise é tão importante porque é do ser humano achar um culpado. A gente culpa Deus,
a gente culpa, né, quem está perto de nós, mas muito dificilmente a gente identifica que nós, né, buscamos ali aquela situação com as nossas mãos, porque muitas vezes a gente está passando por luta porque nós tomamos decisões erradas em alguns momentos. Sem um direcionamento de sem Deus, um direcionamento. Eu falava na célula semana passada que muitas vezes nós submetemos a nossa vontade a Deus, e aí Deus traz a resposta, às vezes um não. Uhum. Mas submeter a nossa vontade a Deus é até fácil. O difícil é ouvir a resposta e obedecer. Exatamente. E às vezes a gente não obedece, a gente não acata a vontade de Deus e toma decisões direcionadas pela nossa vontade. E aí essa autoanálise é importante, porque às vezes é consequência de atitudes que nós tivemos que vão contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus. E assim, a gente vive num tempo onde as pessoas falam assim, Deus é amor. Deus é amor. Deus de é fato amor. É amor, mas esse não é o único atributo de Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juízo, né? Então Deus é santo, né? E pela sua justiça ele não vai contra a sua palavra. Não vai. Então, muitas vezes a gente acha que Deus é como o nosso pai, nossa mãe, né? Pais que mimam. Uhum. Deus não é um pai que mima seus filhos. Não é. E Deus também não tem netos, né? Deus não tem netos, ele tem só filhos. E aí, muitas vezes a gente passa por situações que nós mesmos buscamos com as nossas próprias mãos. E essa autoanálise é muito importante para que a gente possa até mesmo consertar. Sim. Né? Consertar o que está errado. Sim. E se a gente der liberdade para o Espírito Santo, ele vai nos confrontar e ele vai nos revelar e nos dar a oportunidade de pedir perdão, né? De consertar. Sim. E de mudar a situação. E de mudar a situação. Então, por isso é muito importante essa autoanálise, né? Então, se você está passando por um momento de tristeza, faça essa autoanálise, né? Faça assim, peraí, o que eu estou fazendo? Que atitudes eu tomei que me fizeram passar por isso? Que está vivendo, né? Exatamente. Que caminho eu segui? Às vezes Deus falou um não, né? Às vezes Deus falou um não. E não é fácil ouvir um não. E eu fiz de conta que era sim. E eu fiz de conta que era sim e tô continuando no meu sim, não no direcionamento de Deus. E isso me levou a passar por esse momento difícil, né? Por isso que é importante essa autoanálise. E outro, para vencer a tristeza pelo poder da esperança também, é desabafar com Deus e com os irmãos, né? A gente abrir o coração para Deus e com os irmãos. É muito importante, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a abrir o coração para os irmãos no sentido assim, não é qualquer pessoa. Sim. Tem que ser uma pessoa, primeiro, de confiança e segundo, uma pessoa que conheça a palavra de Deus. Que vai direcionar, né? Isso. Baseado na palavra de Deus. Tem pessoas que não têm conhecimento da palavra. E a gente sabe que o mundo espiritual ele é regido por princípios. Ele é regido por princípios. Então, se você se aconselha com uma pessoa que te dá um conselho de ímpio, né, não adianta. Então, lá em Tiago 5, eu não me lembro o versículo, acho que é o 16, que fala pra gente, confessai uns aos outros para que a gente seja curado. Então, a gente deve confessar a Deus para que a gente seja perdoado, né, no caso de pecado. Sim. E confessar uns aos outros para que a gente seja curado. Não há cura interior das nossas emoções se a gente não colocar a tristeza, os pecados para fora. É necessário que a gente tire, é necessário que a gente divida esse peso. E por que assim que os consultórios psicológicos, né, eles estão tão cheios e de fato tem resultado? Porque ali você está diante de uma pessoa abrindo o seu coração, né? E esse abrir o seu coração, colocar para fora o que está te angustiando, traz cura. Traz cura. É necessário a gente às ter vezes, esse entendimento. Só falar, né? A gente faz bastante gabinetes pastorais e às vezes só da pessoa falar a gente nem ora. Ela fala, já dá aquela aliviada. Nossa, já tô melhor.
A gente nem Ainda falou tem o nada. up da oração, né, E a pastora? gente nem fala nada, e a pessoa, não, já tô bem. Mas por quê? Porque jogou pra fora, né? Aquilo que tava lá no coração, lá que tava angustiando, jogou pra fora. Tirou. Por isso que é importante, né? Pra vencer a tristeza pelo poder da esperança, desabafar com Deus, com os irmãos. E existem pessoas que têm muita dificuldade, né? Porque não confiam nas pessoas, porque foi ferida em algum momento e tem dificuldade de desabafar. Então, a minha sugestão é que você ore para que o Espírito Santo remova isso de você. Porque a gente sabe que espiritualmente nós temos um inimigo das nossas almas e que ele vai sempre estar sussurrando no seu ouvido, não fala, né? Essa pessoa não é de confiança. Então, busque em Deus uma pessoa de confiança que conheça a palavra de Deus e abra o seu coração. É necessário, né? É necessário para o processo de cura, né? De cura. Para vencer essa tristeza mesmo, para realmente ser liberto, né? E para vencer a tristeza pelo poder da esperança também nós precisamos profetizar a vitória. O salmista no verso 11 diz assim, um diálogo com ele mesmo, né? É tão interessante que ele coloca as suas súplicas, fala assim, onde eu vou encontrar refúgio? E E ele mesmo responde. E ele mesmo responde. Então ele fala assim, por que está assim tão triste a minha alma? Ele faz uma pergunta. E ele mesmo responde, por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, um diálogo com ele mesmo, né? Porque você está assim tão abatido, não, eu preciso colocar a esperança em Deus. Então, são as palavras que nós liberamos. Sim, e assim, ó, a gente vê que tudo se fez pela palavra. E lá no Evangelho de João, ele começa falando assim, ó, e o verbo se fez carne, quer dizer, e a palavra se fez carne. Quem é o verbo? É Jesus. E lá em Gênesis a gente vê que fala assim, ó, e Deus disse, haja luz. Deus poderia estalar o dedo? Sim. Deus poderia simplesmente pensar e existiria? Sim. Mas a Bíblia nos revela que tudo foi feito pela palavra. Pela palavra. E o que é o profetizar? A gente liberar palavras, né? E aqui está falando para a gente liberar palavras de vitória. Então a gente tem que pensar bem a nosso respeito e profetizar, verbalizar, né, em voz alta, de forma que nós possamos ouvir e Sim. que o mundo espiritual possa ouvir, para que ele se mova nesse sentido. É verdade. Aqui o salmista disse, né? Eu ainda o louvarei. Então ele já estava profetizando Com convicção. Com convicção que aquele momento ia passar. Né? Às vezes a gente fala, vai dar certo mesmo. Não, já tentei, não resolve não. A gente já começa na negativa. A gente já começa na negativa. Né? E a gente precisa liberar palavras de vitória. Não é ser positivo, são palavras de vitória. Não, eu sou vencedor, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu ainda vou louvar a Deus pela minha vitória, já deu certo, né? São as palavras que nós proferimos no momento momento de tristeza. Ah, mas meu coração está tão angustiado que eu não consigo declarar. Declare a palavra, eu sou mais que vencedor. Declare a palavra. Declare a palavra. Eu sou mais que vencedor, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sigo uma pastora, ela chama Vanice Milhões, é missionária, e eu gosto muito dela, justamente por isso, sabe? Ela nos ensina a orar a palavra. Então a gente tem que... E como que a gente ora a palavra? Conhecendo a palavra. Então a gente tem que orar como a senhora falou, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo, quer dizer, aqueles que estão em Cristo, né? É diferente, porque Jesus já venceu por nós. Sim. Não é que, como fala, eu venci o mundo e você vai vencer também. Não, Jesus já venceu por mim e por você, porque nós não conseguimos. Não conseguimos. Aqueles que estão nele, né? Estão protegidos por essa vitória dele. Né? Então, a gente tem que começar a declarar essas promessas e verbalizar mesmo, para que o mundo espiritual se mova a nosso favor. Sim, e a gente pode citar 3 exemplos que eu acho bem interessante a respeito de declarar, né, a palavra. Né? Primeiro é Davi e Golias. A gente imagina aquela cena lá, Davi, pequenininho, um gigante, e ele com uma funda com uma pedra. Naquele momento, a Bíblia não relata que ele murmurou. A Bíblia não relata que ele liberou palavras negativas, assim, eu vou morrer.
Acabou. E tão interessante, né, que tava aquele exército. E a Bíblia fala que o irmão dele, Eliabe, era grandão, né? Era grandão. E aí ele olha para aquele exército todo, né, de Israel e fala assim: como assim? Quem é esse incircunciso, né, que se levanta contra o povo de Deus? E aí ele fala assim: ó, eu vou, não vou com espadas, né, e com armas, eu vou pelo poder do Senhor dos Exércitos. Sim. Então a confiança dele estava no Senhor. E ele declarou. E ele declarou, ele já sabe. Davi é tão ousado, porque ele já chega e fala assim: e aí, quem vencer esse gigante? E qual que vai ser a recompensa? Porque ele já sabia que a vitória era certa. Vitória era dele. Ele já queria saber qual era a recompensa. Então ele não murmurou, né? Não murmurou. Outro exemplo também que nós podemos falar é Moisés diante do Mar Vermelho, né? Pensa aquela multidão atrás dele, o mar. E ele pensa: gente, vai dar ruim, vamos voltar. E ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor. Então, mais uma vez, ele libera a palavra, né? Ele profetiza a vitória e o mar se abriu e todos passaram, né? Abraão também, quando foi sacrificar Isaac, né? Que Deus pediu Isaac no momento ali que estava quase acontecendo. Ele falou: e agora? Eu vou matar meu filho. Não tem jeito mais. Não. Ele disse: Deus proverá. E é tão interessante de Abraão que quando ele vai subir, né, no monte, aí ele pede para que seus servos fiquem, para que ele suba o restante, só ele e Isaac, no Monte Moriá. E aí ele fala para os servos, né, fala assim: nós vamos lá sacrificar e eu vou voltar com o menino. Sim. Ele tinha convicção de que Deus ia fazer algo. Tinha convicção. Não sei se ele achava que Deus fosse ressuscitar Isaac, mas ele tinha plena convicção, porque ele fala para os servos dele, né? Ele fala assim: eu vou voltar com o menino. Antes mesmo de subir, ele já tinha declarado, Já tinha declarado. E aí ele fala: espera aí, que nós vamos lá sacrificar, e eu volto com o menino. Então ele já declarou a vitória antes mesmo de subir ali para sacrificar. Exatamente. E a gente vê Isaac perguntando, né? Pai, onde está o cordeiro? Ai, Deus. Abraão poderia, se ele tivesse ali... se ele tivesse essa plena convicção, tivesse uma conexão com Deus, ele ia falar assim: não, é você, Deus pediu para mim te sacrificar. Deus... Não, pensa o coração de um pai quando o filho pergunta isso. As emoções, porque tem que ter uma inteligência emocional, né? Tem. Ali. Muito forte, porque ele poderia muito culpar Deus, né? Sim. Falar assim: não, Deus que tá pedindo para eu te sacrificar, não tem nada a ver com isso. Ele poderia fazer uma transferência de culpa ali, né? Mas não, ele diz... Deus... Como Adão fez, né? Foi a mulher que tu me deste. Exatamente, como Adão fez. Mas não, ele diz: Deus proverá. Então, mais uma vez, ele liberou, né, a palavra de vitória naquilo que ia acontecer, não palavras de derrotas, né? Então, nós precisamos declarar: eu ainda o louvarei. Precisamos declarar essas palavras de vitória: eu vou conseguir. Vai dar certo. Vai dar certo, Deus é comigo. Vai passar. É um processo, né? Sim. É um tempo, como diz Eclesiastes, tudo tem um tempo certo, né? Então é um tempo. São algumas coisas que eu tô passando, é uma fase. Deus quer me ensinar algo e liberar a palavra mesmo. Ao invés de a gente perguntar por que Deus, a gente pergunta pra quê. Exatamente, pra quê? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso, né? E às vezes a gente esquece, né? No momento de tristeza tá ali tão... Só por quê? Tão angustiado, tão aflito. A gente pergunta: Deus, por quê? Por que eu faço tudo certo, as coisas... nos seus caminhos, mas por quê? Né? E a gente deve perguntar para quê? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E declarar a palavra, né? Então, nós aprendemos para vencer a tristeza pelo poder da esperança. Buscar Deus quando tudo está bem. Vencer a tentação de pensar que Deus não está nos ouvindo. Fazer uma autoanálise do motivo, desabafar com Deus e com os irmãos e profetizar a vitória. Profetizar a vitória, né? Então, para você, Dente, se você pudesse deixar um conselho para os nossos ouvintes a respeito de vencer a tristeza mesmo, de ter um coração cheio de esperança, que você aconselharia para elas? Primeiro que a nossa esperança, ela tá naquele, né? Acho tão lindo, eu sou apaixonada nesse versículo que fala assim, ó, que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, a primeira coisa é a gente ter esse entendimento que sem Jesus a gente está num lamaçal. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter Jesus. Não tem outro caminho, a esperança está nele.
Então a gente tem que buscar em Deus. E outra coisa que eu acho muito importante é profetizar a palavra, declarar a palavra. Porque nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia, a gente precisa. É uma arma de guerra. E outra coisa que eu acho muito interessante, que funciona para mim, é louvor. Então, às vezes, a gente está tão angustiado que a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue declarar a palavra, porque existem esses momentos. Sim. Que tá tão doloroso, tá tão, né, aquela dor assim que aperta que a gente não consegue. Coloca um louvor, porque Deus vai transformando aquele ambiente, porque o louvor é uma arma de guerra. Sim. E Deus vai transformando aquele ambiente e a gente consegue se posicionar. De tudo isso, o mais importante é se posicionar em Deus. Amém. O posicionamento. O posicionamento. Amém. Mas amém, é isso. Que você seja edificado com esse nosso bate-papo a respeito de vencer a tristeza, né? Pelo poder da esperança, colocar em prática e principalmente, como a Day nos disse aqui, se posicionar, né? Day, obrigada por estar participando conosco aqui, nos edificando. Cresci muito com essa conversa e obrigada. Eu que agradeço. Foi um tempo de qualidade, né? Muito bom. Espero que essa nossa conversa, né, ela edifique outros. Amém. Né, porque nós estamos aqui para servir o reino, né? Amém. E nós encerramos hoje esse episódio falando de vencedoras. E para o mês de março, que é o mês da mulher, nós vamos falar sobre vida saudável. Então nós vamos ter vários bate-papos aqui com psicólogas, com nutricionista, falando sobre vida saudável. Então fique ligado nos próximos episódios. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão.